Glória a Deus. Queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor propôs em meu coração e eu quero, juntamente com os irmãos, abrir a Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, para que nós possamos empreender esta meditação. 2 Coríntios, capítulo 5. O título desta mensagem é 4 efeitos do ministério da reconciliação, ou simplesmente 4 efeitos da reconciliação. Essa mensagem é a continuação da mensagem que eu preguei no dia 3 de setembro a respeito do ministério da reconciliação. Os irmãos que não se lembrarem ou que não ouviram, poderão depois ouvir essa mensagem em nosso site. A palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 13, nos diz assim: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos controla, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas coisas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos: reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o ponto-chave nesta mensagem é a reconciliação nos seus variados aspectos. Nós só falamos que a reconciliação, ou que existe necessidade de reconciliação, quando existe um relacionamento que em algum momento, ou por alguma circunstância, houve uma ruptura, e esse relacionamento foi quebrado, ou foi interrompido. Então, quando há esse tipo de ocorrência, nós poderíamos falar quando há BO, a reconciliação se faz necessária. Ou melhor, mais do que necessária, a reconciliação se faz imprescindível. Porque até mesmo para trazer a oferta no altar, é preciso que haja prévia reconciliação. Como também que uma coisa
muito terrível, eu acho até que não deveria ser assim. Seria mais fácil para a gente, porque a Bíblia diz que o desentendimento entre cônjuges faz que as orações não sejam ouvidas. Que coisa ruim, né? Vocês que são casados não acham isso ruim? Sim ou não? Seria melhor que não tivesse isso. Porque é muito difícil. Os católicos até falam que no céu tem um bolo. Esse bolo está lá no céu. Já ouviram falar isso? Nunca ouviram falar que tem um bolo lá no céu? Esperando um casal que nunca se desentendeu, para chegar lá no céu, os dois pega um na mão do outro e corta lá o bolinho. O bolo diz que está até hoje lá. Quem sabe vai sair daqui, né? O que vai cortar o bolo, o casal que vai cortar o bolo. Aí nós vamos bater palma para vocês, tá? Você que está perto da sua esposa já pode falar: somos nós que vamos chegar lá e vamos cortar esse bolo. Porque nós estamos casados há 50 anos e nesses 50 anos nós nunca tivemos nenhuma desavença. Foi tudo só beijos, amor, carinho. Nunca tivemos uma desavença. Então, esse bolo somos nós. Vamos esperar o arrebatamento para a gente logo lá cortar esse bolo. Porém, se houver ruptura, tem que haver reconciliação. A reconciliação, ela é mais do que necessária, é mais do que uma necessidade. A reconciliação é imprescindível. Então, quando nós falamos em reconciliação, nós falamos em duas coisas. Primeiro, na ação que dá um impulso ou que dá a partida para a reconciliação. E depois falamos também nos efeitos da reconciliação, que é o tema da nossa mensagem. O próprio verbo, irmãos, reconciliar, diz respeito a deixar para trás uma desavença, retomando uma amizade ou uma posição conjunta que era compartilhada entre duas ou mais pessoas, ou restaurando um outro vínculo que foi interrompido por um desentendimento ou por um mal entendido. Então, a reconciliação é a restauração de uma relação, de um relacionamento que está danificado. E como disse aos irmãos, a reconciliação, ela acontece em dois tempos. Primeiro, na ação de reconciliar. Ou seja, alguém tem que tomar a iniciativa. E o exemplo, irmãos, para isso, é a nossa reconciliação com Deus. Porque foi Ele que tomou a iniciativa. Foi Ele quem deu o primeiro passo. Já estou pensando aqui na dureza de corações. Porque tem gente que não dá o braço a torcer. Tem gente que não dá o braço a torcer. Porém, o nosso exemplo é a nossa reconciliação com Deus.
E Jesus, em João capítulo 15 e versículo 16, ele diz: não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi. Em Romanos capítulo 5 e versículo 10, a palavra de Deus nos diz que nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho. Isso tudo pode ser resumido numa expressão de João na primeira carta, capítulo 4 e versículo 19, que diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa, Ele deu o primeiro passo. E não era uma ofensa qualquer, de uma palavra qualquer, de uma desatenção qualquer. Era uma ofensa muito grave, que nós éramos considerados inimigos de Deus. Então, irmãos, a reconciliação é a restauração de uma relação, de um relacionamento quebrado, danificado. E o primeiro tempo da reconciliação é a ação de reconciliar, é tomar a iniciativa. E o segundo tempo são os efeitos da reconciliação. Porque quando ocorre uma reconciliação, há uma restauração. Quando ocorre a reconciliação, há uma reconexão de ideias, de pensamentos, de sentimentos, de interesses, de esforços, de sonhos, de objetivos que existiam antes da ruptura. Sonhos, objetivos que se comunicavam automaticamente, mas que em dado momento ficaram interrompidos por causa de palavras que não deveriam ser ditas, por causa de atitudes que não deveriam ser tomadas, por causa de ações imprudentes. E agora a Bíblia diz: poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não, não podem. Então, tem que haver reconciliação para que possam andar juntos. E quando há reconciliação, o efeito é a restauração. O efeito é a reconstrução. Glória a Deus! Glória a Deus! E esse texto, irmão, que nós lemos, ele nos revela 4 coisas. Primeiro, ou primeira, que havia um relacionamento entre o ser humano e Deus. Segunda, que houve uma ruptura nesse relacionamento. Terceira, que Deus tomou a iniciativa e Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio da morte de Cristo. E em quarto lugar, que Ele nos deu, Ele nos outorgou o ministério da reconciliação. Aleluia. Na última vez que eu preguei, eu falei para os irmãos: o que é que nós vamos fazer com o ministério da reconciliação? O que é que nós vamos fazer com este tesouro, com esta potência, que é o ministério da reconciliação, que Ele nos deu, que Ele nos outorgou? Nós vamos pegar esse ministério da reconciliação
e enterrar, ou nós vamos colocar em ação o ministério da reconciliação. Então, irmãos, se a reconciliação é a remoção da inimizade e a restauração de amizades entre duas partes que se desentenderam, nós somos as criaturas, as pessoas mais necessitadas de reconciliação na face da terra, nos seus diversos planos. Primeiro, reconciliação com Deus. Jesus disse em João capítulo 15 e versículo 5, sim, eu sou a videira, vocês os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então o primeiro plano da reconciliação é a reconciliação com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a mais fácil. Essa é a mais fácil. A outra, em segundo lugar, é um pouco mais difícil, que é a reconciliação consigo mesmo. É uma reconciliação pessoal. É uma reconciliação interior. É a reconciliação consigo mesmo. Há muitas pessoas que estão divididas em si mesmo, estão em conflitos consigo mesmas. Há pessoas que não se perdoam por decisões erradas no passado, por erros, por fracassos. Há pessoas, e não são poucas, incapazes de ficar em paz consigo mesmas. Pessoas que vivem em guerra interior. Pessoas que vivem em guerra contra si mesmas. Por exemplo, há pessoas que não aceitam terem nascido na família onde nasceram. Eu gostaria de ter nascido em outra família. Eu gostaria de ter nascido numa família normal. Já sabe por quê, né? Porque minha família, olha, não é normal. Se Deus mandou você para essa família, é porque é um objetivo. Deus não erra, Ele sabe o que Ele está fazendo. Pessoas que não aceitam a cor da pele. Não aceitam a cor da pele. Há pessoas que não aceitam seus próprios corpos, estão insatisfeitas com o cabelo que têm, insatisfeitas com o nariz que têm. Cada vez que olha no espelho, aí pega o nariz. Aí eu queria que o meu nariz fosse fininho e fosse assim um pouco para cima. Deixa eu dar uma levantadinha nele. Insatisfeita com as suas pernas, insatisfeita com a sua compleição física. Eu não gosto de ser magro. Eu não gosto de ser gordinho. Eu não gosto de ser baixo. Eu não gosto de ser alto. Agora tem casos mais graves. Casos mais graves. A pessoa se sente uma mulher presa no corpo de um homem. Ou se sente um homem preso
no corpo de uma mulher. Não é fácil lidar com isso. O Senhor Jesus, ele deixou uma palavra, irmãos, explicativa a esse respeito, em Marcos capítulo 3, versículo 24 e 25, Jesus disse: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Há um grande poder, irmãos, na unidade. E nas palavras de Jesus, esse poder, o poder da unidade, se aplica tanto a uma nação, com milhões de pessoas, até cada pessoa individualmente. É preciso haver unidade. É preciso haver convergência. Um país, irmãos, como o Brasil, que se divide em grupos ou em partidos, que lutam entre si, como está acontecendo no Brasil, se não houver uma intervenção divina, esse país será destruído. Agora, aqui no Brasil, há um povo que ora pela santificação do Brasil. E Deus disse: se o meu povo se humilhar, e orar, e jejuar, e buscar a minha presença, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Glória a Deus. Há um povo no Brasil que está orando pela saúde desta nação. Há um povo que dobra os seus joelhos de noite. E nós precisamos orar pelo Brasil, para que haja paz no Brasil. Vamos todos falar? Haja paz no Brasil. Amém? Vamos falar novamente. Haja paz no Brasil. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Uma família também, irmãos. Se uma família se divide, se as pessoas que fazem parte daquela família começam a lutar contra o outro, cada um buscando o seu próprio interesse, se não houver convergência, unidade, essa família será fatalmente destruída. O mesmo também se aplica a uma igreja. Se não houver unidade na igreja, essa igreja será destruída. Isso é tão verdade que no Salmo 133, o salmista diz: é maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. É como o caríssimo óleo da unção, derramado na cabeça, descendo pela barba de Arão e pela gola das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho sobre o monte de Hermon, descendo pelas encostas de Sião. Sim, é dali que o Eterno ordena a bênção e também a vida eterna. Há um poder, meus amados irmãos, muito grande na unidade, seja de uma nação, seja de uma família, seja de uma igreja, igualmente, meus queridos irmãos, de uma pessoa. Porque nós, como um ser, nós somos uma unidade composta de espírito, alma e corpo. E se essa pessoa começar a viver dividida em si mesma, ela vai experimentar um enfraquecimento físico,
ela vai ficar muito susceptível a um vírus, a uma bactéria, a um câncer. Enfraquecimento mental, diminuição da sua capacidade intelectiva, intelectual, emocional, emoções fragilizadas e também enfraquecimento espiritual causado pela dispersão das forças. Há um poder muito grande, queridos irmãos, na unidade. Eu anotei aqui um exemplo. Há pessoas que voltam à sua raiva porque têm conflitos, não gostam de tal coisa de si, da sua vida, e voltam à sua raiva contra si mesmas e começam a desenvolver atitudes de autoagressividade. Algumas começam roendo as unhas, mas isso pode evoluir para uma automutilação, quando a pessoa começa a se ferir, a se cortar, a se bater, a se machucar, a arrancar os seus cabelos. Isso tem ocorrido muito. A gente que acompanha o noticiário com adolescentes, mas acontece também com pessoas adultas, pessoas que, em razão dos desencantos e das desilusões da vida, começam a achar que a vida não vale a pena e encontram formas secretas para se mutilarem. Bebem, se drogam, desistem da vida, desistem de seus sonhos e não vê a hora da morte chegar. Eu quero lhe falar nesta noite, qualquer que seja a sua situação, entenda nesta noite que o Espírito Santo está te ajudando. Entenda nesta noite que você está sendo abraçada pelo Pai. Entenda nesta noite que Jesus Cristo está lhe dando uma palavra de vida, de espírito e de vida, para que você seja liberto dessa situação de desespero, de desencanto, de desilusão, de achar que não vale a pena viver. Existem mecanismos divinos, mecanismos poderosos, para que você seja arrancado ou arrancada do fundo do poço da lama. O Senhor, Ele fez isso com Davi. E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas os homens e as mulheres segundo o coração de Deus também vão para o fundo do poço. E no Salmo 40, versículo 2, Davi dá o seguinte testemunho: Ele me tirou de um poço de desespero e de medo. Ele me tirou de um atoleiro de lama. E Ele me fez andar sobre uma rocha e firmou os meus passos. Queridos irmãos, eu já estive no fundo do poço, no fundo da lama, no atoleiro,
muitas vezes. Só que em todas elas, o Senhor estendeu a sua mão. E Ele me tirou, eu sou esse homem aqui, ó. Ele me tirou de um poço de desespero e de medo. Ele me tirou do atoleiro de lama. E Ele me fez andar sobre uma rocha. E Ele firmou os meus passos. E Ele segurou na minha mão até que Ele constatou que eu não ia escorregar e cair. Precisamos entender, irmãos, que a mão de Deus está estendida. Que Ele continua dizendo: eu te ajudo. Eu te ajudo. Pode ser que não haja ninguém que tenha uma palavra, uma atitude para te ajudar. Mas o Senhor, Ele está dizendo: não tenha medo, porque eu te ajudo. Eu te levanto. Eu tomo você com a minha mão direita. E eu te levanto e te digo: não tenha medo. Eu te dou forças. Eu restauro a sua força. Nós precisamos entender isso, irmãos. Você precisa entender que o seu êxito, seja em relação à sua saúde física ou mental, seja em relação aos seus projetos pessoais, negócios, carreira profissional, empreendimentos, seja em relação à sua vida espiritual, o seu sucesso depende em grande parte da sua atitude e da sua habilidade para unir todas as forças, para realizar a convergência em busca da realização dos seus objetivos. É preciso que haja convergência de todas as forças, é preciso que haja reconciliação. E quais são essas forças que devem convergir? Quais são? São as forças físicas, emocionais e espirituais. Isso tem que funcionar de maneira harmônica e sincronizada. A força física diz respeito ao seu corpo, que deve funcionar em harmonia. Tanto em harmonia relativa ao corpo como um todo, como também o seu corpo funcionando em harmonia com a sua alma, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com o seu pensamento. Em segundo lugar, vem a força da alma, que diz respeito ao seu estado emocional, ao funcionamento da sua mente, à gestão dos seus pensamentos, ao aproveitamento do seu quociente de inteligência. É preciso que a alma esteja funcionando de maneira sincronizada, harmônica. Ah, mas eu não consigo. Você vai conseguir, com a força do Espírito Santo. Jeremias, que era um profeta de Deus, ele também não estava conseguindo. E todos os dias, quando ele acordava, ele já acordava deprimido. Isso durou tanto tempo, que ele, sendo um homem jovem, ele envelheceu. Ele ficou com a sua pele enrugada. Os seus dentes se estragaram. Ele ficou banguelo. Os dentes caíram. Por causa do estado de espírito, de alma, de angústia na alma.
ele teve também uma osteoporose precoce. Os seus ossos enfraqueceram por causa da tristeza da sua alma, até o dia em que ele tomou uma decisão, dizendo: eu somente vou trazer à minha mente aquilo que me pode dar esperança. Eu vou tirar esse lixo. Eu vou virar a página do passado. Eu agora vou pensar na misericórdia de Deus. Eu vou pensar na fidelidade de Deus. Eu vou pensar na bondade de Deus. E para mim não tem problema. Eu boto a cara no pó. Mas eu me recuso a ficar remoendo aquelas coisas tristes do passado. Em terceiro lugar, irmãos, vem a força espiritual que diz respeito à sua ligação com Deus, ao seu crescimento no conhecimento de Deus, na graça de Deus, na fé em Cristo Jesus, porque sem fé ninguém chega a lugar algum. Eu pensei num exemplo, irmãos, a título de entendimento com relação ao desequilíbrio, a falta de unidade, a falta de um funcionamento harmônico, que é a doença autoimune. A doença autoimune acontece quando o sistema imunológico, por engano, ataca e destrói células e tecidos saudáveis do corpo. A missão do sistema imunológico é proteger o corpo de um vírus, de uma bactéria, de uma infecção. Porém, o próprio corpo passa a produzir anticorpos contra outros componentes do próprio organismo. Os estudiosos dizem que isso acontece por motivos variados e nem sempre esclarecidos pela medicina, e o corpo começa a confundir células saudáveis do próprio organismo com invasores e repetidamente ataca aquelas células que não deveriam ser atacadas porque elas são saudáveis, mas atacam-nas como se estivesse atacando um vírus, como se estivesse atacando uma bactéria. E o tratamento das doenças autoimunes, obviamente, depende da doença, porque as doenças autoimunes se manifestam de várias formas, mas na maioria dos casos, a meta mais importante no tratamento é reduzir a inflamação ou eliminar a inflamação. Trazendo isso, irmãos, para uma aplicação direta, como nós somos um ser formado por 3 partes, espírito, alma e corpo, é preciso que haja uma reconciliação interna. É preciso que haja uma perfeita sintonia, uma perfeita harmonia no funcionamento de todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. E eu fiquei pensando que eu acho que nós podemos dizer que a nossa meta não é reduzir a inflamação, é eliminar a inflamação mediante a reconciliação interior, que é a reconciliação consigo mesmo. O Espírito Santo apresentou um quadro descritivo.
se você se enquadrou, mesmo que de maneira exemplificativa, em alguns daqueles itens. Eu não falei para a gente achar engraçado e dar risada, não. Eu falei dentro da revelação do Espírito Santo, para que a inflamação seja eliminada da sua vida. O terceiro plano, irmãos, também é difícil. Por isso que eu falei que a reconciliação com Deus é a mais fácil. O terceiro plano também é difícil, que é a reconciliação com outras pessoas. Aqui fica mais difícil ainda. Porque Deus espera daqueles e daquelas que foram reconciliados com Ele pela fé em Cristo. Deus espera que eles vivam perdoando, da mesma maneira que foram perdoados por Ele. Mais do que isso, Deus espera que você e eu, como filhos amados, nós imitemos o Senhor. Porque aquele que diz que é seu discípulo, deve andar como Ele andou, falar como Ele falou, pensar como Ele pensou, perdoar como Ele perdoou. E Ele espera que nós tomemos a iniciativa da reconciliação com o nosso próximo. Tomemos a iniciativa da reconciliação com o nosso próximo. Como fazer isso? Primeiro, se fomos nós que ofendemos, o nosso dever é procurar aquele que foi ofendido, para que nós nos reconciliemos com ele. E procurá-lo, não como se nós tivéssemos ofendido a ele, mas como se nós tivéssemos ofendido ao próprio Senhor Jesus Cristo. Tomar a iniciativa. Por outro lado, se nós é o que fomos ofendidos, a Bíblia diz que é também o nosso dever procurar nos reconciliar com aquele que nos ofendeu, como Cristo fez conosco. Ser crente para não beber, não fumar, não cheirar cocaína, não mentir, não ir para o boteco, isso daí é fácil. Difícil é procurar aquele que nos ofendeu e que não está arrependido e tomar a iniciativa para que nós nos reconciliemos com ele. Não sei para vocês, para mim isso é muito duro. Porém, não há outra opção. Ou é isso, ou nós estamos envolvidos em um grande equívoco. O plano de Deus para as nossas vidas é esse, irmão. Quer sejamos nós o ofensor, ou quer tenhamos nós sido o ofendido, nas duas situações, cabe a nós tomar a iniciativa de reconectar as relações humanas que foram quebradas. Nós precisamos estar psicologicamente e também espiritualmente
inclinados para que a misericórdia triunfe sobre o juízo. O que você quer sobre quem te fez o mal? Você quer juízo ou quer misericórdia? Você quer que Deus aplique o juízo dele? Mata ele! Ou quer a misericórdia? Eu, falar francamente para vocês, eu estou mais no primeiro grupo. Mata ele! Porém, a palavra de Deus hoje vem sobre mim e sobre você, dizendo que não há outra opção. Dizendo que nós precisamos estar espiritualmente inclinados, psicologicamente, emocionalmente inclinados, para que a misericórdia de Deus triunfe sobre o juízo. Aleluia. É por isso que Jesus falou: ore pelos seus inimigos. Bendizei aqueles que vos maldizem. Glória a Deus. E ele falou: olha, se você vem para o templo e vai tocar o seu instrumento para oferecer um tributo a Deus, guarda o seu instrumento, porque você lembrou que alguém te ofendeu. Não é que você ofendeu alguém, você lembrou no caminho que alguém te ofendeu. Guarda o seu instrumento lá na casa do pastor Marcos e volta lá para o Gargantilha e reconcilia-te com o teu ofensor. E depois vem e toca o seu hino. Aleluia. Glória a Deus. E Deus espera, irmãos, que nós tomemos a iniciativa para tal. Eu gostaria, irmãos, mas o tempo não vai permitir novamente, de pontuar 4 efeitos da nossa reconciliação. Porque tudo isso parece tão difícil, mas deixa de ser difícil por causa da reconciliação com que nós fomos reconciliados com Deus. Porque quando nós fomos reconciliados com Deus em Cristo, essa reconciliação, ela passa a produzir efeitos nas nossas vidas. E o primeiro efeito é: nós, vamos ler todos juntos? Nós nos tornamos controlados pelo amor de Cristo. Que coisa linda, irmãos. É o versículo 14 que diz: pois o amor de Cristo nos controla. Outrora controlado pela ira. Outrora controlados pelos sentimentos do coração. Outrora controlado pelas emoções. Porém, como Cristo foi o veículo que nos reconciliou com o Pai, agora o amor de Cristo nos controla. Controlados pelo amor de Cristo. Aleluia. Algumas traduções trazem a palavra, uma palavra mais completa, que é: o amor de Cristo nos constrange. Constrange, irmão, o constranger é uma palavra que significa, que indica que há uma pressão que confina, uma pressão que restringe, uma pressão que controla. Então Paulo está dizendo que o amor de Cristo por ele,
que é primeiro do que o amor dele por Cristo, que é maior do que o amor dele por Cristo, o convencia de que um morreu por todos, e por consequência todos morreram, inclusive ele, Paulo, inclusive você, inclusive eu. Paulo, você e eu, quando Cristo morreu, nós também morremos com ele. Então Paulo está dizendo que esse conhecimento ou vinculava, ou confinava, ou restringia, e que o seu raciocínio, os seus pensamentos, as suas conclusões, os seus juízos, os seus julgamentos estavam vinculados ao amor de Cristo, e que ele era controlado pelo amor de Cristo. É importante notar, irmãos, o que Paulo diz. Eu acho algo maravilhoso. Para mim foi uma grande descoberta. Eu nunca tinha pensado em termos objetivos que eu podia ser controlado pelo amor de Cristo. E agora a palavra diz: pois o amor de Cristo nos controla. E aqui há uma relação de causa e efeito. E por que o amor de Cristo nos controla? Paulo diz: porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Isso é super importante. Vamos pedir ao Espírito Santo, irmãos, que nos ajude nesta noite a entender este mistério, advindo da reconciliação. Deus reconciliou você com Ele. Não há mais na sua conta nenhuma acusação, nenhuma condenação, nenhuma culpa, nenhum pecado. Aleluia. Ninguém tem o direito de acusar você, porque é Cristo que te justifica. Aleluia. Ele fez isso de uma maneira completa e total. Então Paulo aponta que por isso o amor de Cristo nos controla. E ele faz isso de uma forma muito compreensível. Ele diz assim: porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. É uma conclusão maravilhosa. E é uma conclusão lógica. Porque ele passou a ser controlado pelo amor de Cristo. Porque no nosso estado natural, irmãos, por causa da nossa inclinação, a inclinação da nossa carne, a inclinação do pecado, é ser uma pessoa normal, uma pessoa racional. E agora, nós que outrora éramos controlados pelos nossos sentimentos, pela nossa intuição, controlados pela razão. Se eu tivesse errado, eu procurava ele, mas eu não estou errado. Não está mesmo. Só que não está sendo controlado pelo amor de Cristo, está sendo controlado pela razão, está sendo controlado pelos seus direitos. Mas aqui, Paulo chega à conclusão que quando alguém está convencido de que um morreu por todos, e que logo todos morreram, Paulo diz que essa conclusão leva a deixar-se ser controlado pelo amor de Cristo. Então, o texto está dizendo que Jesus morreu por todos, então todos morreram. Mesmo aqueles que aquelas pessoas que nós não gostamos, Jesus morreu por elas. Aquelas pessoas que nós odiamos,
Se eu pudesse. Às vezes nós não falamos que odiamos, porque para nós que somos crentes, falar que odeia alguém é uma palavra muito forte, né? A gente evita falar essas palavras muito fortes. Então a gente usa assim um sinônimo. A gente diz, eu não gosto dele, eu não gosto dela. No fundo, é um pouco de ódio. Pode até ser um ódio moderado, mas é ódio. Eu escrevi um artigo, irmãos, até publicamos no nosso site. Esse artigo foi publicado em um livro em São Paulo, sobre o fim do ódio. Já era uma mensagem que nós tínhamos no Telepaz, depois eu fiz algumas alterações, uma ampliação, mantendo o mesmo título, O Fim do Ódio. E eu coloquei uma frase no início desse artigo. É uma frase que não se sabe quem é o autor, é um autor anônimo, e essa frase diz o seguinte: o ódio é o veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. Agora, o antídoto para esse veneno, porque esse veneno é perigoso, e é muito difícil escapar da tentação de odiar alguém. O antídoto para esse veneno chamado ódio é o amor de Cristo. Então, irmãos, o primeiro efeito da reconciliação, que Deus nos reconciliou, é que nós nos tornamos pessoas controladas pelo amor de Cristo. Eu pensei em algumas perguntas de diagnóstico. A primeira: o que está controlando você, ou quem está controlando você? É o amor de Cristo? Ou é o pecado? Ou são os seus direitos? Ou são as suas razões? Ou são as suas emoções? Ou é o seu coração? O que ou quem está controlando você? E eu me pergunto, será que existe algum aspecto em minha vida em que eu sou controlado por outra coisa, senão controlado pelo amor de Cristo? Será que os meus sentimentos, será que as minhas emoções estão me controlando mais do que o amor de Cristo? Não é só para mim, é para você também. Vamos pensar nisso daí. Eu vou só mencionar outros 3 efeitos da reconciliação. Efeito número 2: nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. O versículo 15 diz: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus. O terceiro efeito da reconciliação é que nós nos tornamos uma nova criação. Paulo diz no versículo 16, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Aleluia. Paulo está dizendo: eu olho para você, só que eu não te avalio do ponto de vista humano. Você olha para mim, mas você não me avalia
do ponto de vista humano. Ele está dizendo: a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado até Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Por quê? A resposta está no versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas coisas. E em quarto e último lugar, quanto aos efeitos da reconciliação, dá-se, outorga, Ele nos dá, Ele nos outorga o ministério da reconciliação. Aleluia. Versículo 18, 19 e 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Amém. Amém. Reconcilie-se com Deus. Aleluia. Seja reconciliado com Deus. Ele já realizou um trabalho completo, um trabalho perfeito, um trabalho cabal. Ele já realizou aquilo que você não podia fazer, que eu não poderia fazer, que seria restaurar a nossa ligação, a nossa conexão com Ele. Deus fez isto por meio de Cristo Jesus, e agora o caminho está aberto 100%. Paulo, quando vê tudo isso, ele começa a pedir. Mais do que pedir, ele começa a rogar. Mais do que rogar, ele começa a suplicar e a implorar. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Amém? Curvemos as nossas cabeças para o momento de oração. Senhor, ouvimos e recebemos a Tua palavra. A Tua palavra verdadeiramente, Senhor, ela é a água que limpa. A Tua palavra é transformadora, regeneradora. A Tua palavra promove uma reestrutura dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, ele é transformado pelo poder da Tua palavra. Nós não temos, Senhor, nenhuma dúvida de que fomos reconciliados com o Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nisto com os nossos corações. Nós já confessamos isso e continuamos fazendo confissão pública, porque cremos verdadeiramente. Porém, Senhor, existem efeitos da reconciliação que não estão sendo visíveis e patentes em nossas vidas, por causa da luta entre a carne e o espírito. Não poucas vezes a carne tem vencido e nós não temos produzido os efeitos da reconciliação. Mas a Tua palavra, ela vem agir exatamente neste ponto. E nós queremos verdadeiramente em um novo momento espiritual para as nossas vidas, para que este trabalho que Deus fez de reconciliar-nos com Ele por meio de Cristo
os efeitos desse trabalho sejam, Senhor, visíveis, sejam, Senhor, observados, primeiramente no nosso interior, lá no profundo das nossas almas, das nossas emoções e dos nossos sentimentos, em termos de reconciliação interior, reconciliação pessoal, reconciliação interna, mas também, Senhor, em ações, atitudes e palavras que dizem respeito à reconciliação com outras pessoas e ao exercício do ministério da reconciliação, reconciliando homens e mulheres com Deus, que estão longe de Deus, sem paz e sem salvação, para os quais nós vamos ministrar por meio do ministério da reconciliação. Mas também, Senhor, sendo um fator ajudador, facilitador, para que pessoas que estão em guerras internas consigo mesmas possam, Senhor, encontrar a reconciliação e a paz interior. E também, Senhor, promover a paz em ambientes onde há guerra, em ambientes onde existe desentendimento, em ambientes onde desavença. Conduz-nos, Senhor, a esses ambientes e dá-nos a palavra da reconciliação, a palavra erudita, a palavra de poder, a palavra da pacificação, a palavra da mansidão, a palavra de autoridade, de reconciliação. Levanta, Senhor, cada irmão e cada irmã como um ministro da reconciliação, com poder e com autoridade, em nome de Jesus Cristo. Por favor, levante a sua mão em nome de Jesus. Ó Senhor, aqui estão esses irmãos, e em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que eles sejam, Senhor, ungidos, que eles sejam, Senhor, cheios da sabedoria divina, para o exercício do ministério da reconciliação. Que saiam, Senhor, daqui nesta noite, e aqueles outros que estão conosco pela internet, mas que também levantaram as suas mãos na recepção desta ministração, que sejam cheios de poder, de autoridade, de sabedoria, de palavras de vida, de palavras que traduzem espírito e vida, de palavras de pacificação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem, irmãos, um novo tempo para cada vida. Nós precisamos entrar. Nós precisamos sair do mundo. Estamos, mas não somos. O nosso vocabulário não é o do mundo. A nossa estrutura de pensamento não é a do mundo. A nossa comida e a nossa bebida não é a do mundo. Nós já estamos no reino de Deus. Amém, irmãos?